Ok? Aqui professor Luiz Carlos Melo, mais uma vez, vamos falar sobre o título 4 da LDB, que vai falar sobre a organização da educação nacional. O sistema de educação brasileiro, de acordo com o artigo 211 na Constituição, vai ser o que nós vamos ter, né, nesse sistema de educação brasileiro. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração em seu sistema de ensino. Cada um desses entes vão ter suas responsabilidades, mas eles vão trabalhar em regime de parceria de atividades. É lógico que algumas atividades, algumas atribuições são específicas, por exemplo, da União, mas algumas atividades, outras atividades, o Estado irá ajudar a União, os municípios irão ajudar os estados e assim, né, acontecer esse compartilhamento, essa parceria de responsabilidade de atividades. No artigo 8, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Então isso já foi dito no artigo anterior, mas vamos aqui, né, que cabe a responsabilidade de cada um. Caberá à União a coordenação da política educacional, articulando os diferentes níveis e sistemas, exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. No parágrafo 2º, os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta lei. Então, vamos lá. Em resumo, a União ela vai se articular entre os diferentes níveis e sistema e vai ter função normativa em relação às leis, função redistributiva, função supletiva. A função redistributiva é no sentido de repasse de recursos e supletiva no sentido de complementariedade, de dar um suporte aos estados e aos municípios. A União incumbir-se-á de... Então, no artigo 9, muitas das vezes vai ter assim, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e o município. Então, quando eu colocar em colaboração, quer dizer que eu já estou contemplando aqui os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, vamos lá. Elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração. É responsabilidade da União, mas tem a participação aqui dos estados, Distrito Federal e os municípios. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições federais de sistema federal de ensino e dos territórios. Okay? Prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário, né, olha as palavras aqui, prioritário, a escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva, que eu já falei. Ok? Então vamos aí. Inciso 4, estabelecer em colaboração, né, colaboração com os estados, Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum. Inciso 4 do artigo 9, estabelecer em colaboração com os estados, Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum.
No inciso 4A, estabelecer em colaboração diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior de alunos com habilidades ou superdotação. E no quinto, coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. Estou falando aqui, por exemplo, de resultados e questionários de avaliações externas, avaliações em larga escala, onde são apresentados questionários socioeconômicos para os professores, para os alunos, os gestores, e são coletados dados para analisar aí a educação. Assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com o sistema de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. Então, a Prova Brasil é um exemplo de política educacional que está contemplando este artigo. Inciso 7, baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. E o 8º, assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre esse nível de ensino. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisar. Isso está no inciso 9 do artigo 9. Respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Estamos falando aí nível superior e estabelecimentos de ensino. No parágrafo 1º, na estrutura educacional haverá um Conselho Nacional de Educação com funções normativas e de supervisão e atividade permanente criado por lei. É bem claro, tem muita coisa que se estudar, né? Mas as funções do Conselho Nacional de Educação é normativa de supervisão, né, e atividade permanente. Para o parágrafo 2º do artigo 9, para o cumprimento do disposto nos incisos 5º ao 9º, a União terá acesso a todos os dados e informações necessárias de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais, né? E todos os dados são cadastrados de modo que o governo tenha acesso. Parágrafo 3º, as atribuições constantes no inciso 9 poderão ser delegadas aos estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior. Então, nós vamos ter aqui no artigo 10 as incumbências do Estado. No artigo 9 da União, no artigo 10, as incumbências do Estado. Ok? Algumas são parecidas, mas ficar atento às palavras que são diferentes e as incumbências realmente que são de cada um. Então, vamos lá. Inciso 1º, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino. Definir com os municípios, questão de hierarquia, né? Agora Estado com município, antes era União com Estado, agora Estado com município. Definir com os municípios forma de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público. Ok? Observe aqui que não aparece a palavra federal, enquanto lá no artigo 9 aparece a palavra federal. No inciso 3 do artigo 10, elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonâncias com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus municípios.
Artigo 4. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Ou seja, nós estamos falando do Estado, ok? Então, todas essas atribuições aqui é do Estado. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, responsabilidade do Estado. Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que demandarem, respeitado o disposto no artigo 38 desta lei. Veja que a prioridade aqui para o Estado é o ensino médio, certo? Então, vamos lá. Artigo 7. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual, responsabilidade do Estado. E o parágrafo único. O Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos estados e aos municípios. Artigo 11. São as responsabilidades dos municípios. Então, vamos aí. Primeiro, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados. Então, aqui precisa haver uma integração com as políticas, os planos educacionais da União e dos Estados, certo? O município não faz nada isolado. No inciso 2º, exercer a função redistributiva em relação às suas escolas. Então, questão hierárquica era do Estado com os municípios, agora dos municípios com suas escolas. Beleza? No inciso 3º, baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino, oferecer educação infantil em creche e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental, certo? Ou seja, a prioridade aqui para o município é o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiver atendidas plenamente às necessidades de sua área de competência e com recurso acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. No inciso 6º, assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal, certo? Responsabilidade aqui do município, transporte da rede municipal, enquanto que o Estado, responsabilidade do transporte escolar é para a rede estadual. Parágrafo 1. Os municípios poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica, certo? Então isso daqui pode acontecer, não é uma parceria muito grande dos municípios com o Estado.